Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Ana e esse é o nosso Café com Livros. A minha primeira leitura do ano foi o livro Em Agosto Nos Vemos, de Gabriel Garcia Marques. Eu amei a capa desse livro, eu achei a ilustração belíssima e ele é de capa dura. As folhas são amarelas e com letras fontes bem grandes, então é de fácil leitura até para os míopes. Gabriel Garcia Marques é um escritor e jornalista colombiano que teve a honra de receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Ele é um escritor consagrado que começou muito novo, tendo publicado seu primeiro conto, A Terceira Renúncia, aos 20 anos. Antes de começar a minha análise da obra, eu acho válido explicar que esse é um livro póstumo. Ele foi escrito por Gabriel Garcia Marques em um período em que ele já estava com perda de memória, então foi um último esforço de continuar criando, mesmo com os problemas da doença. Esse livro não foi lançado por ele, mas sim por sua família, que resolveu dar uma segunda chance para esse livro 10 anos após a morte do autor. Um livro que no primeiro momento tinha sido definido como um livro que não prestava, isso não é uma fala minha, está no prefácio do livro, mas depois de 10 anos, lendo novamente o texto, a família percebeu que era um livro com seus méritos e que seria um favor aos fãs a publicação do mesmo. Dito isso, esse é o primeiro livro que eu leio desse autor e eu estava com grandes expectativas, porque mesmo não tendo lido 100 Anos de Solidão, eu tenho amigos que dizem maravilhas desse livro e que inclusive está na minha lista de leitura para esse ano. De uma forma geral, as expectativas estavam altíssimas, até porque ele tem um prêmio Nobel, né? Mas voltando para esse livro, eu cheguei nele com uma expectativa bem alta e ele acabou me frustrando um pouco, justamente pela alta expectativa que eu tava com o trabalho do Gabriel Garcia Marques. Talvez esse vídeo seja um pouco polêmico e você pode discordar do que eu vou falar, mas é a visão de alguém que não conhece outros trabalhos do Gabriel Garcia Marques, então eu vou comentar sobre o que eu senti lendo esse livro sem ter uma bagagem sobre o autor. O livro já começa acompanhando a viagem da nossa protagonista até a ilha onde sua mãe havia sido enterrada há 8 anos atrás. Desde a morte da sua mãe, ela tem feito essas visitas anuais para limpar o túmulo, levar flores, etc. E ela sempre faz isso sozinha, sem o marido e sem os filhos. Era o momento dela e da mãe. As visitas aconteciam sempre em agosto e é por isso que o nome do livro é Em Agosto Nos Vemos. Ela sempre pegava o mesmo táxi, as mesmas flores e ficava no mesmo hotel. Até que um dia, durante a sua estadia, ela tem uma aventura erótica com um homem misterioso que ela não sabe o nome. E a partir desse momento a protagonista é outra. Nada daquilo que o autor tinha vendido como alguém muito metódico que lemos no primeiro capítulo. Pode ser que por ser alguém muito regrada e disciplinada, ela tenha deixado de vivenciar muitas coisas e nessas visitas ao túmulo ela percebe como a vida é finita e sente uma urgência em fazer as coisas de um modo que ela ainda não tinha experimentado. Só que no decorrer do livro eu comecei a perdeu o interesse porque eu percebi que ia ser só isso. Todo ano ela vai para a ilha e fica ansiosa, para não falar desesperada, em arrumar um homem para ter uma noite de sexo sem compromisso, com um desconhecido. Eu senti muita falta de aprofundar na personagem, entender o que ela estava sentindo e quais eram as suas motivações para mudar tanto assim. Acabou que ficou muito superficial e repetitivo, e terminando o livro eu tive aquela sensação que o autor ele tentou um plot que não veio. Foi só um... então tá bom. É um livro que vai te distrair por umas 2 horas, um livro super curtinho e de fácil leitura, mas que eu sinto que poderia ser mais, que tinha um potencial para ser muito mais. Uma coisa que a gente precisa ter em consideração lendo o livro é que ele foi escrito em um momento que o Gabriel Garcia Marques estava em declínio de suas faculdades mentais. E o prefácio ele vem contando isso pra gente, por isso que eu tô muito curiosa para conhecer outros trabalhos do autor e não ficar com essa visão da sua escrita. Tem até uma frase no prefácio onde que ele disse algo bem profundo que eu acho que diz muito sobre como ele se sentiu com essa doença. A memória é ao mesmo tempo minha matéria-prima e minha ferramenta. Sem ela, não existe nada.
Então, acho que é um livro simples para você passar um curto período de tempo lendo ele, mas eu não acho que foi uma perda ler esse livro. Ele foi bem fluido, é uma leitura que quando você percebe já acabou o livro. Eu não sei se isso é uma coisa positiva ou não, mas isso me deixou com muita vontade de conhecer mais sobre o autor e sobre o seu trabalho. Outro ponto positivo dessa edição é que temos algumas páginas com fotografias do texto original e é bem legal poder ver as anotações e correções do autor até chegar no texto final que foi publicado. Então é isso, gente, nossa primeira leitura do mês. Quero muito saber aqui nos comentários se você já leu esse livro e se você concorda ou não com o que eu falei. Se você sentiu que eu fui injusta com esse livro, por favor, comenta aqui as suas conclusões e o que você achou, que eu vou adorar entender o que eu não percebi do livro e ver a sua visão da obra. Então é isso, tchau e até o próximo livro.